tinha prometido, né? Essa palestra vai ser sobre o novo CCNA Routing and Switching, né? Que ele foi revisado agora em setembro, né? Foi lançada uma nova versão agora em setembro. Na realidade foi dia 30 de setembro, não me lembro direito, né? A versão antiga morreu, que se chamava 640.802. Inclusive, as deles também acabaram morrendo, né? E a gente vai falar sobre o CCNA Routing Switching e o mercado de trabalho também aí, né? Então, tanto para quem não conhece nada sobre o mercado de trabalho ou essa certificação vai ser interessante, como quem já conhece e quer tirar suas dúvidas depois vai poder fazer suas perguntas para a gente, tá? Para quem não conhece a DLTech do Brasil, né? A gente é uma empresa, como o nome do Brasil está falando, né? Brasileira. Uma empresa que foi fundada em 2007, a gente está no mercado desde 2007, tá? A gente é de Curitiba, nossa empresa fica situada atualmente em Curitiba. Trabalhamos principalmente nas áreas de certificação Cisco, Linux, cursos de redes, curso de telecom. E também, algumas vezes a gente faz cursos que não são voltados à certificação, mas para quem quer ter conhecimento sobre tecnologia Cisco, ou então Linux, e não quer estudar para fazer realmente uma prova de certificação, né? Somos também centro autorizado VUI, então a gente aplica a prova aqui em Curitiba, né, no nosso escritório. Se tiver um pessoal de Curitiba ou região assistindo e precisar fazer prova, a gente também aplica a prova aí da Pearson VUE. Aqui tem alguns links aqui que vocês podem ver do nosso Facebook. A maioria do pessoal se inscreveu pelo Facebook, né? O nosso LinkedIn, o nosso Twitter. Como eu falei, quem vai estar conduzindo a palestra sou eu. O professor Alexei e a Ana vão estar aí no apoio, no chat. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, eles vão estar monitorando o chat, tá? Então, o que é o mercado de TI? Vamos começar falando sobre o mercado de trabalho de TI, mais especificamente de administração de redes, para posicionar onde que um CCNA, né, onde que uma pessoa com certificação CCNA ou certificação CCENT para Routing and Switching, né, que trabalha com roteadores e switches, pode atuar. Então, se você for ver numa empresa, você tem aqui, eu coloquei um organograma aqui, né, você tem diversos cargos, né, presidência, diretoria, gerência, coordenação, cargos de gestão. Na área de TI, a gente tem a área de desenvolvimento de sistema, administração de redes, pode estar separado em administração de servidores, uma área de projeto específica para TI, suporte técnico. Então, a gente tem diversas áreas. Nós podemos ter diversos. O campo de trabalho dentro da TI é bastante amplo, né? Além disso, a gente tem empresas onde a TI não é o negócio dela. Então, a área de TI é apenas um pedaço da empresa que administra os recursos de informática, de rede que a empresa tem. Ou você pode atuar numa empresa que realmente ela utiliza a TI como meio de negócio, né? A TI é uma unidade de negócio. Então, a gente precisa entender disso porque se você for trabalhar com uma empresa onde a TI é uma área que não é a área fim, né? Não é onde entra o dinheiro para a empresa, o posicionamento é um. Normalmente o administrador de rede acaba assumindo muito mais coisa. Se você cair numa empresa, por exemplo, num provedor de internet, numa operadora de telecomunicações, num parceiro da Cisco, né, você acaba tendo funções mais específicas e você consegue até trabalhar somente com tecnologia Cisco, somente com roteador, somente com switch, em uma área mais especializada, né? Normalmente, se você trabalha numa empresa que tem a TI corporativa, que a TI não é a sua finalidade, não é o seu ganha-pão, né? Não é o seu negócio, você acaba tendo mais funções do que só administrar os equipamentos de rede. Algumas habilidades aí que são importantes e uma pesquisa que sempre a Computer World faz, né? Todo ano ela faz, essa aqui em 2014, falando sobre o que é que os presidentes de empresa, gestores, que a direção pensa em contratar para a área de TI. Então você veja que em primeiro aqui, ó, estão os programadores, né? Quem faz desenvolvimento. Agora em segundo e terceiro aqui, ó,
vem networking, helpdesk, suporte técnico, pessoal de rede, né? Então veja aqui, o helpdesk, suporte técnico, 37%, networking, que é rede, é quem trabalha com roteador, switch, com servidor, com a infraestrutura de rede, tá? Eles estão aqui em segundo e terceiro. Depois vem gerenciamento de dispositivos móveis, gerenciamento de projetos, banco de dados, segurança, compliance e governança e business intelligence. São 8 áreas, tá? E por que que sempre, né, muitas vezes aparece em segundo, terceiro, ou sempre aparece helpdesk, suporte técnico e networking? Porque, é claro, né, as empresas pretendem crescer. E crescendo, ela precisa de mais gente para atender as dúvidas dos usuários, né? Precisa mais gente para colocar mais ponto de rede para o pessoal poder trabalhar. Hoje em dia, sem um ponto de rede, ninguém faz nada, né? É aquela velha história, caiu a luz, você não consegue fazer mais nada. Então, basicamente, se a gente for ver aqui, ó, que cargos, né, esses caras estão falando aqui, onde a gente fala de helpdesk e networking, né? Quando você fala para um CCNA, quando você fala de um cara que é certificado CCENT, alguém que vai trabalhar com roteador e switch. A gente está falando de cargos como administrador de rede, analista ou técnico de helpdesk, analista ou técnico de suporte ou field suporte. Aqui, ó, às vezes tem uma diferença que o cara que é um analista, um técnico de helpdesk, ele fica mais helpdesk, service desk, esses são termos que são sinônimos, né? É aquele pessoal que fica mais respondendo as coisas por telefone, atende remotamente, né? Se tem que entrar na máquina da pessoa, utiliza lá uma máquina, uma ferramenta de acesso remoto e acessa remotamente para resolver o problema. Um cara que é field suporte é um cara que vai em campo, né? Ele tem que resolver um problema, ele vai lá no rack para arrumar o switch, para fazer alguma coisa assim. Analista ou técnico de operação é bem parecido aqui com o do helpdesk, só que ele tem mais tarefas operacionais, né? Normalmente o cara que é helpdesk, ele tem uma função mais de troubleshooting, de resolver problema. O analista técnico de operação, ele tem uma função de resolver problema, só que ele também tem uma função operacional, né? Ativar uma porta nova, tem um usuário novo lá que vai entrar, o cara tem que criar a conta dele, fazer esse tipo de coisa assim. Aí tem um pessoal que pode trabalhar com implantação, isso aqui é muito comum em parceiro da Cisco, tá? O pessoal que trabalha com implantação e projeto especial. Você não é coisa de dia a dia, não é coisa que você vai resolver no dia a dia. São projetos que entram e o cara tem que ir lá implantar, projetos pontuais, né? Um cliente foi lá e comprou 20 switches e falou que você tem que instalar na rede dele. Então, normalmente, um técnico de implantação, um analista de implantação, vai atuar em um projeto. Ele pode até atuar ajudando o cara que vai projetar, né? O cara de pré-vendas, por exemplo, aqui, ó. Normalmente tudo nasce na venda, passa por pré-venda, vai para a área de projeto. A área de projeto pode ter um gerente de projeto e também tem a parte técnica, né? O gerente de projeto pode perguntar para o cara lá que é o analista, que é o cara que vai fazer a implantação, por exemplo, ó, quantos dias você instala esses 20 switches? Quantos dias você instala, configura e deixa tudo funcionando bonitinho? Então, uma pessoa que é CCNA, apesar da Cisco ter uma área para design, né, que é uma área específica para design, um CCNA, um CCNP, que são pessoas que trabalham mais com a parte operacional e troubleshooting, pode participar em fases do projeto com essa parte mais prática, né? Ajudando a definir prazos, ajudando a definir quantas pessoas precisam, né? O cara vai instalar um 6500, que é um switch grande pra caramba, e se o projetista lá, se o gerente de projeto mandar ele sozinho, dificilmente ele vai conseguir colocar esse negócio no rack, tá? Então, dificilmente o cara coloca um 6500 sozinho no rack. Então, às vezes, o gerente de projeto vai ter que perguntar, né, para os técnicos, e aí, cara, você consegue fazer isso sozinho? Precisa de mais gente e tal? Então, basicamente, esse é o cenário que um CCNA acaba atuando, tá? Existem outros cargos? Existem. Tem empresas que têm cargos diferentes, né? No Brasil existe um negócio do Ministério do Trabalho, eu esqueci o nome agora, mas esse é tipo uma cartilha, né, para quem contrata poder saber em que cargo vai enquadrar a pessoa e tudo mais.
esse manual, vamos dizer assim, se alguém lembrar, coloca aí, pelo amor de Deus. Esse manual diz um CBO, isso mesmo, é igual o sanduíche do McDonald's, né? CBO. É para a gente não esquecer. Agora eu não esqueço muito mais. Código Brasileiro de Ocupação. É isso aí. Então tem o Código Brasileiro de Ocupação, que indicam vários cargos que existem, né? O que as pessoas podem fazer, mas as empresas, às vezes, não conseguem seguir à risca aquilo e criam seus próprios cargos, né? Aí o cara lá é um analista, um técnico de helpdesk, mas ele faz bem mais do que uma pessoa de suporte técnico que estava lá no CBO faz. Então podem existir vários nomes, várias nomenclaturas, tá? Mas basicamente, um cara que vai administrar uma rede, por exemplo, um administrador de rede, dependendo do porte da empresa, ele vai ter que cuidar de tudo. Vamos supor que você tem uma empresa com 20 pessoas. Você não vai ter uma equipe para administrar a rede, né? Você vai ter um cara que vai cuidar de tudo. O administrador de rede vai ter que cuidar de servidor, vai ter que cuidar do e-mail, vai ter que cuidar de criar conta, vai ter que fazer o cafezinho e ainda trocar o pneu do carro do dono da empresa se furar, né? Então você vai fazer de tudo. Aí, ó, o Luciano colocou ali, né? Trocar ar-condicionado e tudo mais, né? Então, em empresas maiores, acontece realmente, ó, o Juliano falando, esse cara sou eu. Em empresas maiores, realmente, acontece uma divisão, tá? Eu trabalho com essa área de telecomunicações, de redes faz um bom tempo. Eu trabalhei na Dimension Data, que é uma das maiores parceiras da Cisco, coordenando a equipe, tá? Eu trabalhava lá como coordenação de uma equipe. Lá a gente conseguia separar. Por quê? Porque a gente era parceiro da Cisco e tinha uma especialidade. Então, por exemplo, o professor Alexei trabalhava com a área de voz. Era o cara que implantava aí os call managers da vida, call manager express. Tinham pessoas que trabalhavam com routing and switching. Tinham pessoas que eram mais para a parte de implantação, pessoas que a gente colocava mais para fazer suporte. Então você consegue separar melhor a função das pessoas, tá? Agora, se a empresa é menor, e dependendo o porte da empresa, você não tem tanto essa separação. Você acaba trabalhando com tudo, né? Ó, o Edson colocou um negócio bem legal ali, ó. Tudo que é ligado na tomada é de minha responsabilidade. É mais ou menos assim, tá? Dependendo do porte da empresa, se você liga na tomada, tem até uma piada que a gente faz, né? Quem é da área aí já há muito tempo fala, chama o menino da TI, né? Chama o menino, aquele menino lá que é um computador, né? Então, volte e meia você vê piadinha desse tipo aí na internet, né? Então, galera, as vagas, o mercado é esse, tá? Mais ou menos é aí que você pode trabalhar. Então, quem faz uma certificação CCNA, quem vai trabalhar com Routing and Switching, ele tem uma oportunidade, por exemplo, como empreendedor, você pode montar uma empresa e vender equipamento, tá? Vender equipamento, prestar serviço, prestar suporte. Não vai montar empresa para ser concorrente da DLTEC da curso, né? Tô brincando. Se você quiser fazer isso também dá. Você pode trabalhar em uma empresa que tem a TI corporativa, que a TI não é o seu fim. É apenas uma das unidades que tem dentro da empresa, né? Ou você pode trabalhar numa empresa onde o TI é o negócio e você vai ser um cara que vai ter que entregar aquilo que a empresa vende, tá? Você vai estar, normalmente o cara que é técnico, o cara que é analista, ele está lá no front, né? O cara vende, passa para o projeto, o cara projeta e você vai lá implantar, né? Então é você que vai estar com a cara do cliente e é você que vai estar levando a primeira bronca, né? Então é lógico que é uma área bem dinâmica, é uma área legal, tá? Eu gosto muito de trabalhar com essa área. Tem muitos desafios e vamos falar assim que no Brasil ainda tem bastante coisa a ser feita, tá? Se vocês fizerem o curso, vocês vão ver que tem bastante coisa ainda que pode ser melhorada nas redes. E quem é a Cisco, né? Para quem está entrando aí e não sabe o que é certificação, não sabe quem é a Cisco é uma empresinha sacanagem, né? A Cisco é uma empresa que foi fundada aí em 1984, ela está na Nasdaq com esse código aí CSCO. Então, se o cara tem ação na Nasdaq e tal,
não é pequena, né? Então, o faturamento do quarto trimestre de 2013 foi 2,4 bilhões de dólares, de um quarter, tá? De um quarter, não é o faturamento inteiro. São só 12 bilhões de dólares. E em 2013, no último quarter, ela tinha uma contagem de 75.049 funcionários espalhados pelo mundo. Se você for pegar ainda parceiro, que a Cisco não vende direto, dificilmente ela faz isso, se for contar ainda parceiro, né, que trabalha com venda, com suporte, com implantação, aí esse número aí é astronômico, né? Por exemplo, a empresa lá que eu trabalhei, que era a Dimension Data, ela estava em mais de 44 países. Então, trabalhando com, vamos falar assim, o mais forte dela, até a época que eu estava lá, era a Cisco. Então, imagine, se uma das empresas só é desse tamanho, né, que trabalha com a Cisco, imagine a quantidade de parceiro que esses caras não têm no mundo, né? E com o que ela trabalha? Eu peguei esse gráfico aqui, isso aqui são todas as informações tiradas do site da Cisco, tá? Eu não inventei nada. Eu copiei e colei para, se um cara da Cisco olhar isso aqui depois, ele não falar para mim que eu estou inventando coisa, né? Então isso aqui eu tirei também do site da Cisco, foi do segundo quarter do ano de 2013, né, em relação a market leadership, liderança de mercado. Então, em termos de roteadores, core, acesso e distribuição aqui, e edge, 49% do mercado de roteadores era da Cisco, telepresença 45%, wireless LAN 53%, switching 66%, voz 40%, voz é voz sobre IP, tá? Estou falando de voz sobre IP e telefonia IP. Web conferencing, conferência, né, de web, com o WebEx que eles têm, 41%. Blade servers, 22%. Aqueles servidores que a gente coloca em subbastidor, né, e ele é como se fosse uma placa. SAN, Storage Area Networks, 45%. E segurança, 33%, né? 33% aí na área de segurança. O que importa para a gente no CCNA é isso aqui, ó, roteador e switch. Então, a gente tem aqui, ó, 49% dos roteadores vendidos no mundo são desses caras, e switches, né, fixos e modulares. Você tem switch que ele tem porta fixa, você não consegue colocar mais, e tem switch que tem placa. Aí você coloca quantas placas quiser. Claro, quantas placas quiser não. Cada chassi tem uma capacidade, né? Mas são modulares, não são fixos, tá? E isso aqui é uma pesquisa que saiu esse ano, tá? É uma pesquisa muito legal. Eu achei essa mesma pesquisa na Cisco, na Juniper e em outros fabricantes. Eles vão nas grandes empresas, tá? Nos clientes deles e perguntam como é que os profissionais certificados são vistos nessas empresas. Como é que o processo de certificação é visto? O que é a certificação? A certificação é o cara fazer uma prova e se ele tirar determinada nota naquela prova, o cara recebe um título. O que para a empresa, para a Cisco está falando, olha, quem que está dando aquele título? É a Cisco. Tá? Quem está dando aquele título é a Cisco. A Cisco está falando para o cliente dele assim, ó, meu amigo, esse cara aqui sabe trabalhar com roteamento e switching. Por exemplo, um CCNA, claro, ele tem o seu escopo, né? Mas ele fala, ó, esse cara consegue trabalhar com tais coisas aqui de roteamento e switching. Então, eu coloquei um pedaço da pesquisa, tá? A pesquisa, o nome dela é What's the Value of a Overview Cisco Certified Employee, que foi encomendada pela Cisco por uma empresa grande que faz pesquisa, tá? E eu peguei aqui, ó, quanto um profissional certificado consegue atingir a mais, né, de performance no trabalho dele. Então, veja só, para resolver problema mais rápido, 43% o cara acha que 43% acha que realmente aquilo ajuda bastante. Maior eficiência para resolver problema, 42% dos pesquisados. Para completar tarefas da área de TI, 40%. Então, isso aqui indica que realmente as empresas que são parceiras da Cisco e têm profissionais certificados, elas acreditam que o processo de certificação ajudou no dia a dia deles, tá? A mesma coisa acontece com outros fabricantes. A Juniper, por exemplo, tem uma pesquisa bem parecida que dá quase igual, tá?
Uma dessas o cara até copia e cola. Não, estou brincando, é mentira, tá? Então, as respostas são quase iguais, porque é claro, você tem um profissional que recebeu um treinamento, que fala como é que aquele fabricante, as melhores práticas que aquele fabricante aconselha para ele configurar, manter e fazer troubleshooting. É lógico que a performance desse funcionário vai melhorar, tá? Então o processo de certificação, ele tem ganho para os dois lados, né? Ganho para o lado da empresa e ganho para o lado do funcionário. O funcionário vai ficar mais qualificado, você vai conseguir fazer o teu trabalho de uma maneira mais eficiente, né? E a empresa sabe também que o cara que está mexendo, né, que é o termo que a gente, não técnico que a gente usa, o cara que está trabalhando com os roteadores e switches dele, realmente viu quais são as melhores práticas que aquele fabricante indica para ele. Tá? Existem vários níveis de certificação. Tudo quanto é fabricante trabalha com esse padrão. Tá? A Cisco é pioneira nisso daqui. Então você tem um nível chamado Entry Level, esse aqui de baixo, aqui, ó, Entry Level, Associate, Professional, Expert e Architect. Tá? Esses níveis aqui que a gente tem. O Entry Level é um nível que foi criado aí o ano passado, ano retrasado. É um nível relativamente novo. Tá? Só tem uma certificação chamada CCENT. É o Cisco Certified Entry Level. Ela faz parte do conteúdo da certificação CCNA Routing and Switching. Ela faz parte da carreira de Routing and Switching. E ela virou pré-requisito para quase todos os CCNAs, tá? Então, para quase todas as carreiras. Então, a gente tem uma carreira de Data Center, para o cara que vai trabalhar com Data Center. Design, ó, CCENT é pré-requisito. Routing and Switching, o CCENT ou o CCNA Routing and Switching são pré-requisitos. Na realidade, o CCENT é pedaço do CCNA Routing and Switching. Segurança, o CCENT é pré-requisito. Service Provider é aquele cara que vai trabalhar em prestador de serviço de telecomunicações. Ele usa outras tecnologias, então o CCENT não é pré-requisito mais. Service Provider Operations, o cara que vai trabalhar na operação de um Service Provider, ó, CCENT é pré-requisito. Vídeo, não tem nada a ver. Voz sobre IP, telefonia IP, para você tirar o CCNA Voice, por exemplo, você tem que ter o CCENT ou o CCNA Routing and Switching. Para você tirar o CCNA Wireless, a mesma coisa. O CCENT, ele é o pré-requisito mínimo, tá? Aí a área Associate, ela traz um pouco mais de especialização. O Professional, aí, por exemplo, o CCNP Routing and Switching, são 3 provas para você fazer. O Route, Switch e o T-Chute. O Expert já é o nível muito avançado. São 2 provas, uma prova escrita e uma prova prática. Tá? Escrita que eu diga no computador, só que pergunta coisa teórica. E a prova prática também é uma prova em laboratório real. Tá? E o Architect é só para o CCIE, para o CCDE, para o Cisco Certified Design Expert. Esse cara aqui, ó, ele pode chegar ao Architect. Não é uma prova, tá? É uma entrevista, análise de currículo e esse tipo de coisa assim. Aí já não é mais uma prova, tá? Onde o CCNA está? Onde o CCENT está? Ele está nessa carreira aqui, ó, Routing and Switching. O que é a carreira de Routing and Switching? É uma carreira para quem vai trabalhar em empresa. Então ele traz um foco de administração de roteador e switch corporativo, tá? Corporativo. Então é para aquele cara que vai trabalhar numa empresa que tem uma área de TI ou então um provedor de serviços, alguma coisa assim, que trabalha com roteador e switch Cisco. Então, basicamente, a carreira de Routing e Switching, ela tem o foco na administração de roteador e switch. Ah, bacana, né? Routing é roteador, Switching é switches, né? Então, é para quem vai fazer administração de roteadores e switches. Ela tem um nível básico chamado CCENT, que é o material chamado ICNB1, isso aqui é o nome de um livro, tá? Interconnecting Cisco Network Design, parte 1, e dá essa prova 100-101, isso aqui é o nome do exame quando você vai fazer, tá? Ele é o nível básico. E, para você, se você quiser, você não precisa fazer isso aqui. Você pode fazer direto uma prova chamada CCNAX, que é o CCNA Accelerated 200-120, e virar CCNA Routing and Switching, sem fazer o CCENT.
Ah, eu vou ganhar o certificado dos dois? Não. Se você quiser ter o certificado do CCENT, você vai ter que fazer o CCENT. Ah, mas aí depois só sente a prova do CCNAX? Não, existe uma versão aqui que você pode fazer duas provas. Você faz o CCENT, que é o ICND1, e uma outra prova chamada 200-101, que é do material ICND2, Interconnecting Cisco Network Devices 2. Na realidade, esses são os dois livros que têm o conteúdo oficial para o CCNA. O conteúdo oficial para o CCNA não é um livro só, são dois. É o ICND1 e o ICND2. E cada livro tem uma prova individual. Se você quiser tirar o CCNA em duas provas, você faz. Se você quiser tirar o CCNA em uma prova só, você faz em uma prova só. Faz só 200, 120. A matéria é diferente? Não, é a mesma matéria. O legal disso aqui, dessa mudança, né, que eu vou mostrar daqui a pouco aqui, o legal dessa mudança é o seguinte, é que quem não quer ir mais para a área de Routing and Switching, não precisa gastar $295 com CCNA. Você pode gastar só $150, fazer o CCENT, o ICND1, e partir para outra carreira. Ah, eu não quero a carreira de Routing and Switching, por que eu vou fazer o CCNA? Pô, legal, não precisa, faz só o CCENT. Foi essa a grande mudança da Cisco. Para quem vai em frente ainda, né, você pode ir para CCNP Routing and Switching e CCIE Routing and Switching. Tá? Então, pessoal, só para desmistificar aqui, às vezes o pessoal fala, pensa que é uma coisa separada, né? Pensa que você tem o material do CCNA, o material do ICND1, o material do ICND2. Não existe isso. O material é o ICND1 e o ICND2. Esse é o material. São dois livros. Simplesmente o que o CCNA é, o cara pega e faz uma prova só com todo o conteúdo. Mas que tipo de questão vai cair? As mesmas. As mesmas questões, não tem diferença nenhuma. Tá? O que cai no ICND1, claro, é que assim, o CCNAX caem questões dos dois conteúdos. No ICND1 vai cair só a questão do ICND1. No ICND2 vai cair só a questão do ICND2. Eu vou falar. Então, pessoal, só deixa eu ver um negócio aqui que o Alexei me perguntou um negócio. Eu acho que eu não tenho aqui. Tá. Só falando aqui ainda sobre as provas, alguém está perguntando sobre score e tal. O score das provas agora vai de 800 a 850. Tá? 800 a 850. Por que 800 a 850? Porque o número de questões é variáveis também. O número de questões aí pode variar. Então, você pode ter, por exemplo, no ICND1, de 50 a 55 questões. Aí dependendo do número de questões que for sorteado, a tua nota para passar é uma ou outra. Você fica sabendo isso? Não. Tá? Então vai ter o sorteio, você só vai saber qual era a nota que você tinha que tirar e se você passou ou não, quando você finalizar a prova, clicar no botãozinho OK, e aí você vai saber se passou ou não. E também existe aqui, né, o CCNA acabou de ser trocado. Existia uma versão chamada 640, 802. E existiam as versões... Essa minha caneta está horrível. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu vou escrever aqui. Ó. A versão antiga era 640, 802, tá? Ela acabou de ser mudada. Tem muita gente que fala, mas a prova está bem parecida, está caindo só a mesma coisa. Eu tenho alunos e pessoal que eu conheço que estão fazendo a prova e já estão falando que está caindo questão nova, tá? Mudou alguma coisa entre 640 e 802 e as provas novas? Mudou, tá? Mudou o enfoque do curso. Quem fez o curso antigo e for fazer o curso novo vai ter uma grata surpresa. O enfoque ficou mais prático, ficou mais para o dia a dia de um administrador de rede e caem coisas novas, tá? Eu já vi em blogs aí, que eu acompanho, né? Eu acompanho vários blogs aí sobre o assunto. Eu já ouvi gente falando que caiu 7 questões novas, tá? 7 questões novas na prova do cara. Inclusive, a semana passada, nesse mesmo blog que eu acompanho, já começaram a falar que começaram a cair labs novos, tá? Labs novos. Agora, a diferença é muito grande? Não é para ser muito grande, né? Porque o conteúdo não mudou tanto assim.
O conteúdo não mudou tanto desse jeito assim. Então, como é que eram, né, os cursos anteriores, como é que era o conteúdo anterior e o que é o foco agora? Então, a gente fazia antigamente um curso só. Só o curso que era o CC. Só, veja se agora melhorou. Melhorou? Ah, beleza. É porque tem umas configurações. Eu peguei um micro diferente, tá? Então vamos lá. Onde é que eu parei aqui? Alguém se lembra? Eu estava falando sobre a diferença dos cursos, né? Então os cursos anteriores aí, tá muito barulho? Alguém tá ouvindo? Alguém tá ruim ainda? Tá beleza agora? Ah, então beleza. Então, os cursos anteriores, né, o CCNA anterior, ele era um curso que tratava de diversos assuntos de uma maneira meio desconexa, né? Você viu uma pancada de assunto, wireless, segurança, routing, switching, e o cara trazia um monte de assunto, uma pancada de assunto, e os assuntos eram meio desconexos na minha visão, né? Era até difícil para eu ensinar, para eu fazer um material, às vezes ficava complicado, tá? O que é que mudou nesse curso agora? Ao invés de fazer um material só, a gente quis facilitar a vida de todo mundo. A gente separou os dois materiais. Fizemos um curso que é o CCNA CCENT, que é o curso do ICND1, prova 100 101, e o CCNA ICND2, que é o curso para a prova 200 101. Se você fizer os dois cursos, você consegue fazer a prova 200 120, tá? Não tem segredo. Então não mudou nada, a gente continua com o material do CCNA, que a gente separou em dois. O que é o objetivo final, né, do CCNA CCENT? É o aluno montar uma rede LAN, uma rede WAN, fazer o roteamento para que ele consiga preparar para ir para o CCNA Security, para ir para um CCNA Voice, para ir para o CCNA Routing and Switching, tá? Só que não encher o cara de coisa que ele não vai usar. Porque antigamente, por exemplo, o pré-requisito para o CCNA Voice era o CCNA Routing and Switching. Um cara que vai trabalhar com voz não precisava saber tudo que o CCNA tinha. Então agora eles fizeram o quê? Eles fizeram uma reformulada aqui no material, que deu a chance da gente fazer um negócio mais compacto, que realmente o que interessa para quem vai para outras carreiras, tá? E aí no ICND2, a gente vê uma especialização mais para a área de Routing and Switching mesmo. Aí você pega e faz uma visão daquilo do que falta para o cara se tornar um CCNA Routing and Switching, ok? E o CCNA 200 120 é o ICND1 e o ICND2 feito em uma prova só, é a mesma coisa, tá? Não tem diferença nenhuma. O conteúdo é o mesmo. O ICND1, então, ele tem uma função mais de quem vai implantar. Tanto é que o troubleshooting obrigatório do ICND1 é porta de switch, VLAN, esse tipo de coisa assim. O ICND2, você melhora as suas configurações, implementa recursos avançados e aprende a fazer troubleshooting em tudo quanto é coisa. Tem troubleshooting que não acaba mais aí no ICND2, tá? A gente aprende a resolver um monte de probleminha que tem em rede. E aprende coisas novas, né? O que tem de novo aí? IPv6. Mas já tinha IPv6 no antigo, mas era um IPv6 muito básico. Agora você vai ter que aprender a implantar e configurar de verdade. Fazer uma rede IPv6 funcionar, tá? E também a parte de FHRP, como é que você faz redundância aí no primeiro salto. Tem também a parte de gerenciamento que não tinha no CCNA. A gente já colocava no nosso curso, tá? Mas bem básico. Agora tem gerenciamento, Syslog, NetFlow, SNMP. Então é um curso mais completo, é o que o administrador precisa de verdade, né? O que adianta você implantar uma rede e não saber como é que ela está? Ou então você tem uma rede implantada, tem um link de WAN, o cara fica reclamando que a tua rede está lenta e você não sabe se precisa de mais banda ou se tem outra coisa com problema na tua rede. Então agora esse novo curso, ele traz realmente o dia a dia aí de um administrador de rede, o que é importante, tá? Então basicamente o CCENT, esse curso que é o preparatório para a prova em CND1, 100 101, a gente tem aqui os capítulos, tá? Eu destaquei aqui algumas diferenças do CCENT antigo para o CCENT novo. Então, a parte de roteamento, você já vai ver aqui, ó,
a configuração do SPF V2, ACL passou para cá, NAT, PAT, internet, e IPv6 ele é estudado todo o grosso aqui, tá? A única coisa que você vai ver no ICND2 é um avançado para o SPF versão 3 e o IGRP versão 6, tá? O resto é tudo revisão. Mas você veja, modelo OSI TCP/IP, redes LAN e switches, WAN e roteadores, TCP/IP Class Full. A partir do capítulo 3 você já começa a configurar equipamento. Não precisa mais, que nem no curso antigo, chegar lá no capítulo 6 para começar a configurar equipamento. A partir do capítulo 3 você já começa a configurar equipamento e você vai configurando equipamento aí até o final do curso, tá? Eu vou desligar um pouquinho a... Se vocês quiserem que eu ligue, me avisem aí depois, tá? Eu só desliguei a câmera. O áudio continuou, né? Vai. Aí, o que a gente vai ver? Roteamento, rotas estáticas e DHCP, segmentando redes locais com VLAN, ó, você já vai ver VLAN e trunking aqui, redes IP, subredes VLSM, o SPF versão 2, ACL, a parte de segurança, agora reduziu bastante, tá? Pô, Bruno, você quer a câmera? Aí aqui, ó, NAT, PAT, acesso à internet, né? Você tem que configurar a tua rede e o ACL continua caindo. O ACL não saiu. Ela simplesmente passou para o ICND1 e ela, na realidade, os conceitos de segurança que são mais, vamos falar assim, mais bobos, como é que eu falo? Os conceitos de segurança que eram mais relativos ao CCNA Security foram tirados daqui, tá? Eles foram tirados daqui e foi lá para o CCNA Security. Eu só desliguei a câmera, tá, pessoal? Depois, troubleshooting e administração de dispositivos. Alguma coisa sobre troubleshooting, sobre o comando POP, mas o quente disso aqui vem no ICND2 e IP versão 6. Aí, o IP versão 6 dá uma esmiuçada boa, tá? Dá uma esmiuçada boa. Então, o que se vai ver? Ó, isso aqui é uma topologia básica aqui, que a gente vai configurar. Nós vamos configurar coisa bem mais complexa do que isso. Ó. Tem roteador, link WAN, aqui ó, uma LAN com diversos usuários, VLANs, como é que eu faço o roteamento entre VLAN. Então, tudo isso aqui são assuntos que a gente estuda, aprende a configurar. Você vai aprender a configurar uma rede corporativa de verdade, tá? Uma rede corporativa de verdade. Então, vários comandos aí, ó. Eu coloquei alguns comandinhos, né? Você vai aprender a trabalhar com o CLI. O CCNA, e tanto o ICND1 quanto o ICND2 e o CCNA, não vai ser cobrado a parte gráfica, né? O Cisco Configuration Professional. Então, vai ser cobrado somente CLI. Você vai ter que configurar tudo em linha de comando. São comandinhos que você tem que aprender para fazer. O ICND2 ele tem menos capítulos, tá? Mas não deixa de ser complexo. Então a gente tem LAN switching e spanning tree. Aqui você vai ver como é que faz, por exemplo, Ether Channel, como é que você configura spanning tree, como é que você configura uma rede LAN com segurança, né? Conceitos avançados do SPF versão 2. Uma das coisas que mudaram, e que até o pessoal da Cisco fala nas suas palestras, é que o CCNA prepara o cara para ir para o CCNP. Então, alguns conceitos sobre o que é uma LSA, que é um conceito complicado do SPF, vai ser ensinado aqui, tá? Então, complicou mais ainda do que já era o SPF. Implementar EIGRP é aqui. O WAN vai estar aqui. O nosso material está bem legal sobre o WAN, tá? A gente coloca lá bastante coisa de configuração de WAN e tem um capítulo adicional que fala sobre outras tecnologias de WAN, não como implementar, né? Sobre a aplicação do MPLS, VSAT, 3G e tudo mais, tá? Sobre linha de escada. Então, a parte de WAN ficou muito, muito legal mesmo. O curso inteiro ficou muito legal, né? Mas a parte de WAN é bem interessante. First Hop Redundancy Protocol, isso aqui era uma dúvida que todo mundo tinha, né? Depois que o cara termina o curso, o cara manda e-mail para mim, professor, eu queria ter 2 roteadores para balancear a carga na internet, não sei o quê.
Ó, tá respondido com esse capítulo. First Hop Redundancy Protocol faz isso. O capítulo 7 aqui, ó, EIGRPv6 e o SPF versão 3, tópicos avançados do IPv6 e como você fazer troubleshooting, e gerenciamento de redes de dispositivos Cisco. Agora, a versão de iOS é uma versão nova, que a gente chama de versão 15, tá? O iOS versão 15. O iOS versão 15 tem licenciamento. Então, no nosso curso, a gente ensina como é que você administra uma rede Cisco, como é que você gerencia, né, com SNMP, com NetFlow, e como é que você também administra as licenças. Como é que eu ativo uma licença no roteador, tá? Os roteadores, eles vêm só com IP-base e você tem que ativar a licença. A gente ensina esse processo também, e é uma das coisas novas que entraram aí como tópico para o CCNA novo, tá? Então isso aqui é uma topologia típica aí do ICND2. Você veja que a topologia piorou, né? Ficou mais complicado, ó. Linhas, você tem aqui, ó, uma matriz com diversas filiais, conectadas via frame relay, que a gente estuda aqui, conectadas via PPP ou HDLC, que você vai aprender a configurar, tá? Conceitos básicos de VPN a gente vai ter, não como configurar uma VPN, isso aqui faz parte do CCNA Security, mas a gente vai aprender a fazer túnel GRE, por exemplo. Como é que eu faço para acessar através da internet a empresa através de um túnel, a gente vai aprender aqui. E no CCNA Security, você aprende a como colocar segurança em cima desse túnel, tá? Então a gente vai ter todos esses assuntos. Você veja que a topologia piora um pouco, tanto na LAN quanto na WAN, né? Piora em termos de complexidade, mas melhora em termos de emoção, né? Fica mais legal você trabalhar. Você vai aprender a trabalhar com uma coisa mais complicada. E também a gente vai ter, como eu falei aqui, ó, uma topologiazinha mais complicada aqui embaixo que eu tô grifando, né? Ó, topologia redundante, você tem os hosts saindo por 2 gateways através de uma operadora de telecomunicações. Então a gente tem configurações mais complexas. E aqui eu tenho uns exemplos de configuração, coisas a mais que a gente vai ver no ICND2, tá? A gente preparou um curso que, se você fizer bem feito o ICND1 e o ICND2, você consegue passar tanto nas provas individuais quanto na prova composta, tá? A nossa ideia é essa. E além disso, que você consiga também desempenhar um bom papel na empresa que você vai trabalhar. Tem muita gente que fala, né? CCNA é fácil. Você vai lá, compra um negócio lá, decora lá e vai lá e passa. Aí você cai numa empresa para trabalhar, o cara manda você implantar qualquer coisa e você não consegue, tá? Então, pessoal, a gente tem essa preocupação. Quem quer passar na prova, consegue. E quem quer aprender a ser um bom profissional, quem quer aprender a trabalhar para valer, também vai ter essa oportunidade com o nosso curso. Que as duas coisas, melhor ainda, é esse tipo de aluno que a gente está precisando, tá? A gente está precisando de aluno que queira estudar para valer, ser um bom profissional e que queira realmente passar nas provas também. Então é isso que a gente está procurando. A gente está procurando gente que realmente esteja engajada, goste da área da rede e goste de estudar e de nos desafiar, tá? Então a gente sempre gosta desse tipo de aluno e se você tem esse perfil, será muito bem-vindo e será com certeza vai gostar do nosso curso, tá? A gente colocou algumas coisas aqui para tentar desmistificar, depois vocês podem perguntar, tá? No final. Algumas coisas que quem está começando pergunta, né? Por exemplo, precisa fazer um curso oficial da Cisco para ser certificado? Não. Precisa fazer algum curso para fazer certificação da Cisco? Não. Ah, mas tem o curso, eu posso fazer o curso oficial, ele é muito melhor. Isso aqui é relativo, tá, pessoal? A gente segue todo o material oficial, a gente segue todos os quesitos que a Cisco cobra, todos os objetivos, tá? Então a gente não deixa a desejar para nenhum curso, ok? A gente não deixa a desejar para nenhum curso. Por que a gente optou por fazer material próprio? Para a gente poder ter liberdade, para a gente poder fazer um negócio diferente com a nossa cara. Eu trabalhei com Academia Cisco e curso oficial um bom tempo e eu resolvi, junto com o professor Alexei, montar essa empresa para a gente poder fazer o curso do jeito que a gente acha que é o certo, tá? Do jeito que a gente acha que é legal e que a gente conseguiu aprender e render mais aí durante o dia a dia. Então você não precisa fazer curso oficial,
Você não precisa fazer curso oficial para ser certificado, tá? Você tem que passar na prova. Por que não estudar sozinho se tem um monte de material na internet? Pô, eu estou fazendo uma despropaganda. Oh, obrigado, Ângelo, aí eu li o teu elogio, cara. Muito obrigado mesmo, cara. Por que não estudar sozinho se tem um monte de material e se eu posso decorar um dump e passar na prova? Cara, se você tem essa mente brilhante de decorar tudo e passar na prova, pô, legal. Só que aquela história, né? Passar na prova é uma coisa, depois ser contratado numa empresa e trabalhar é outra. E vai por mim. A maioria dos chefes reconhecem o CCNA de decoreba, tá? Eu reconhecia de longe os caras que falavam que conheciam e na hora que iam aplicar, a gente consegue descobrir rapidinho. A gente até tira sarro, Alex, a gente falava que é o profissional conf o quê, né? O cara fala, eu sempre trabalhei com roteador da Cisco. O cara fala, então beleza, configura alguma coisa para mim. Você tem que entrar com um comando para entrar no modo de configuração, que é o configure terminal, que a gente abrevia, né? Coloca conft. Aí você fala, dá um conft aí e entra na máquina. Aí o cara fala conf o quê? Então, em vez de conft, o cara é o famoso profissional conf o quê? Não seja um profissional conf o quê, tá? Não vai nessa história da decoreba, que a galera consegue descobrir rapidinho se você é CCNA decoreba ou não, tá? Então, o que a gente tem de diferente? A gente tem um material organizado, a gente tem um material mastigado, onde você tem vídeo, você tem leitura, você tem um monte de coisa que passou para a gente, que a gente passou por aquilo, a gente viu se realmente o que eu tenho que colocar aqui para o cara estudar, passar na prova e aprender. A gente faz um texto mastigado, vídeos que são simples de você seguir, tá? Exercícios, laboratórios, de uma maneira organizada que você não precisa sair na internet procurando nada. A gente tem tudo. Você não precisa comprar livro. Se você quiser estudar só com o nosso material, você pode estudar só com o nosso material que você vai passar, tá? Então a ideia é que você não se perca. O que acontece muito é que o pessoal se perde no meio do caminho. Começa a pegar material, lê para lá, lê para cá e pesquisa e vai. E aí você acaba se perdendo porque tem muita coisa na internet. Então a gente fez um material nosso, não é copy-paste da internet, é coisa que eu passei um tempão escrevendo, o professor Alexei, escrevendo, revisando, fazendo, pensando, tá? A gente fez isso pensando em fazer uma coisa didática, tá? A gente sempre tem uma pessoa revisando aí didaticamente como é que está o nosso material. Então a gente tem essa preocupação. Quem já fez o nosso curso deve sentir essa preocupação da gente, tá? Outra coisa aqui, eu prefiro o curso presencial, né? Porque eu não tenho disciplina para estudar sozinho. O curso presencial é bem melhor. O curso presencial, ele é legal, só que essa história de você não ter disciplina, se você não tiver disciplina no curso presencial, você também não vai aprender nada, tá? Eu já tive casos de dar aula presencial e ter alunos que fizeram um curso, beleza, eles estavam lá, mas eles não estudaram fora do horário, eles não se prepararam e realmente o curso foi só uma passagem, né? O cara passou por aqui e foi embora e, sinceramente, não mudou nada na vida do cara. Na realidade, tanto para um curso presencial quanto para um curso online, você precisa de disciplina. Você precisa estudar. O aprendizado, eu consigo te ajudar a estudar, tá? Eu sou um tutor, eu sou um facilitador. Os nossos professores conseguem facilitar, ver onde é que você está patinando e te dar uma dica para você ir em frente. Mas aprender é de cada um, né? Ninguém inventou ainda uma pílula para eu abrir a cabeça do cara e enfiar o conteúdo na cabeça dele, né? Ou então fazer uma transferência via USB para a cabeça do cara. Isso aí seria legal, né? Aí a gente só mandava um cidadão estudar e transferia tudo que ele ia virar tipo um carregador de celular desses que tem em aeroporto, né? Ele ficava lá, quem quer aprender a pilotar avião, isso, Matrix, né? Aí você já vai lá e... Então não existe esse sonho, tá, pessoal? Você tem que estudar. Você pode fazer o curso presencial 15 vezes. Se você não pegar um roteador para configurar, se você não pegar uma topologia do zero para fazer sozinho, como é a nossa proposta aqui, ter vários laboratórios, você acaba dançando.
Você vai ver um monte de coisa e você não aprende. Então, essa história da disciplina, você precisa ter em qualquer curso. E a gente está aqui para ajudar, tá? Se você usar o fórum, a gente responde, a gente ajuda, tá? E a gente procurou fazer um material que você consiga realmente estudar. Você tem que ter um foco, tem que ter um objetivo e ir até o final. Tem que ter disciplina para qualquer modalidade de curso que você for fazer. E a gente colocou aqui, né, algumas vantagens reais de um curso online. Isso aqui é uma coisa que todo mundo fala, né? Chovendo molhado, deslocamento, tempo, custo. Custo, gente. O nosso curso é barato pra caramba. Vai lá na Telecom, vai na Multirede, vai em Academia Cisco, vai onde for. Você vai ver que os cursos são caros, tá? São caros. Então, o custo é uma coisa excelente. O nosso curso tem realmente um custo baixo, tá? E a gente procura ajudar você nessa organização para você ter a sua disciplina, né? Uma outra coisa que as empresas cada vez mais em pesquisas que a gente lê, eles estão começando a notar, né? Uma pessoa que faz um curso online, que, por exemplo, estudou num curso online e conseguiu tirar uma certificação, você já consegue provar para o teu contratante que você é organizado, que você tem iniciativa, você tem foco, você consegue cumprir metas. Não é qualquer um que estuda online e consegue terminar o curso, pegar o diploma, o nosso certificado não sai de graça, não quer dizer que você tem que pagar alguma coisa, ele sai de graça, tá? Então, o diploma ele já está incluído aí no valor do curso, mas só que ele precisa de uma prova. Você vai ter que fazer uma prova para tirar o certificado. Então, para tirar o certificado é acima de 70%. Para tirar o nosso certificado, você já vai ter que estudar e fazer prova. E se você tirar a certificação, você prova que você tem mais foco ainda. Isso traz a tua satisfação pessoal, né? Você tem que valorizar aquilo que você faz, aquilo que você estuda sozinho. Eu acho muito legal, eu gosto pra caramba. Eu estudo isso. Acho que o Alexei, acho que alguém colocou aqui, né, que o cara da Cisco falou, se estudar fosse bom, não existiria praia. Eu gosto de praia, mas eu gosto de estudar também, tá? Eu nunca fui um cara muito CDF, mas eu gosto de estudar sim. Passo muito tempo do meu tempo livre estudando, aprendendo outras coisas, que não é só uma necessidade, é uma coisa que eu curto fazer, tá? Às vezes você pegar uma topologia complicada, montar e fazer ela funcionar, é bacana também, tá? Só que é claro, se eu tô com dinheiro, eu vou pra praia. Isso é uma diversão quando você tá duro, né? Se você tá cheio da grana, você não vai ficar resolvendo problema de roteamento switch. Você vai aproveitar a vida, né? Então, assim, qual que é a nossa proposta? A nossa proposta é usar uma metodologia, né, que é testada e comprovada. Quem que testou isso? Já teve bastante aluno que passou, tá? Na prova. E essa metodologia que eu e o Alexei a gente usa também, e nossos amigos que passam em exame de certificação usam, tá? Hoje em dia, faz um bom tempo que eu não faço prova de certificação, que eu levo mais do que 20 minutos para fazer a prova, tá? O Alexei é a mesma coisa aí. Quanto tempo você fez a tua última prova, Alexei? Escreve aí pra gente. Deve ter sido uns 20 minutos, tá aí, ó. A última, a última prova que eu fiz, eu fui fazer o teste do CCNP Route, né, para ver se o curso estava bom. Eu fiz a prova em mais ou menos, em menos de 20 minutos, uns 18 minutos, alguma coisa assim, tá? E eu também, não foi na decoreba. Eu escrevi, fiz com o material que eu escrevi, né? Porque senão é sacanagem, né? Não é questão pessoal, a gente não tá dando uma de gostoso, tá? Ninguém aqui está dando uma de gostoso, ninguém aqui está querendo falar que é melhor do que os outros. Na realidade, a gente está falando que nós estamos utilizando. Não, eu sei que você está brincando, Raniel, mas é interessante a gente falar, né? A gente está falando aqui que eu estou usando um método que eu uso. Eu não estou vendendo uma coisa que é uma teoria, né? É uma utopia. Eu uso isso e dá certo. E a gente disponibilizou nosso material, disponibilizou de várias maneiras, para dar certo para diversos tipos de pessoas, tá? Diversos tipos de pessoas. Então aqui, ó, a gente tem material de leitura, vídeo aula, laboratório, simulado e prova. Tem gente que gosta de assistir, vendo aprende melhor, tá? Tem gente que gosta de ler, lendo aprende melhor, tá? E claro,
todo mundo para aprender tem que fazer laboratório, tem que fazer simulado e prova. Isso aí não tem jeito. Tem que fazer realmente, tá? Tem que fazer realmente. Mas a gente pega todos os tipos de pessoa. Tem gente que gosta mais de aprender lendo, tem gente que gosta de aprender fazendo videoaula, eu gosto de aprender fazendo os dois. Eu gosto de assistir o vídeo e ler. Com o vídeo eu consigo pegar aquela visão geral e na leitura eu pego o detalhe e, como falam popularmente aqui, né? A gente escova o bit, tá? A gente escova o bit e estuda o negócio lá a fundo, né? Por isso mesmo, Daniel, aprendizado depende de cada um. Por isso a gente não gosta de focar num método só. Então a gente disponibiliza aí o que a gente tem de recurso para você poder tentar aprender, tentar não, né? Conseguir aprender da melhor maneira possível. E tudo isso aqui que a gente tem, ele está permeado aqui, ó, pela tutoria online. A qualquer momento, se tiver dúvida no material de leitura, na videoaula, no laboratório, no simulado, você vai lá e pergunta, a gente responde, tá? Pergunta lá, a gente responde, a gente sempre está disponível para responder da melhor maneira possível aí para todo mundo, tá? Então, aqui, ó, a gente bolou, né, um material, uma estrutura onde a gente tem um painel de controle para você fazer gerenciamento de um nível mais macro, das notas e cursos, material de leitura, videoaulas, laboratórios, questões simuladas a cada capítulo, avaliações parciais e prova final. Aí você pode usar essas avaliações e prova final como se fosse a prova de verdade, tá? Você chega lá, cronometra, marca tempo e faz a prova. E fóruns para você tirar dúvida. A gente sempre fala, né? Você não está sozinho. Se você não entendeu alguma coisa, o aluno que não entendeu alguma coisa pode perguntar para a gente que a gente está lá para responder. O nosso painel de controle, quando você comprar um curso, você vai cair no painel de controle. A gente fez um negócio aqui que antigamente a gente tinha um problema, o cara comprava o curso e falava, eu não quero fazer agora, eu quero fazer depois. Então a gente implementou um painel de controle onde você gerencia seus cursos e inicia ele a hora que você quiser, tá? Então se você quiser comprar o curso agora para fazer daqui a um mês, você pode. Você mesmo vai iniciar a hora que você quiser. A gente colocou também um negócio chamado pacotes, para quem vai fazer o CCNA 200-120, é muito legal. Você compra um pacote para um ano de curso e você tem acesso aos 2 materiais simultâneos por um ano. Então você consegue se preparar bem melhor, tá? A gente tem aqui, ó, material de leitura. Os 2 cursos possuem apostila. Para quem quer uma apostila impressa, né? Tem gente que gosta de ler no trânsito, tem gente que na empresa não acessa a internet, então você pode utilizar o material de leitura, pode comprar a apostila aí, tá? Até para quem compra pacote, a apostila tem 40% de desconto. Videoaulas. As videoaulas a gente procura fazer integrada com o material de leitura do curso. Na versão anterior do curso, a videoaula era uma videoaula gravada. Era uma aula que eu dei ao vivo, que a gente gravou e disponibilizou. Eu não achei muito legal isso. A gente recebeu algumas sugestões, algumas críticas aí durante o decorrer do curso. A gente mudou e nossas videoaulas agora estão integradas ao material de leitura, tá? Então é uma coisa que não é uma videoaula gravada onde eu paro para responder pergunta, né? Não foi de uma aula que eu dei que eu paro para responder pergunta e tal. E se você não participou ao vivo, fica meio esquisito. Então aqui é uma videoaula que não é gravada por um locutor, né? Você não fica chato. Ou nós estamos hoje aqui para ver o gerenciamento do vídeo 1. Fica chato pra caramba. Então é como se eu estivesse dando aula. Quem me vê gravando aqui, o Alexei, a Ana, até pensa que eu sou maluco, né? Porque eu falo, eu gesticulo, eu levanto a mão, eu gravo que nem um doido. É que eu estou imaginando que eu estou dando aula para os alunos de verdade, tá? Então, a gente faz uma aula, você vai assistir uma videoaula gravada, que não é um locutor falando, é um professor dando aula, tá? Laboratórios, vários laboratórios, a gente tem diversos laboratórios aí, tá? Para você poder praticar, é como se você fosse um estagiário de uma empresa, tu vai ter que configurar coisa pra caramba. Se você configurar, você vai aprender para valer. A Ana tá falando que é bem louco, eu sou louco mesmo, tá? Questões simuladas, então tem várias questões.
Ó, só para você ter uma ideia, no CCNA e CND1 são mais de 400, deve ter 500 e poucas questões. E no CND2 também tem um monte de questão. Tá? Tem várias questões, vários modelos para você acostumar a resolver questão, para você aprender aquele modelo que pode cair na tua prova. Tá? Fóruns para tirar dúvidas, então a gente tem lá os fóruns para você tirar dúvida e tudo mais. A cada capítulo, separadinho, bonitinho. Você pode participar, não precisa esperar o professor responder, isso aqui é um fórum, tá? Então é uma oportunidade de você tirar a tua dúvida e também de participar da dúvida dos outros alunos. Às vezes a dúvida de um outro aluno pode te ajudar a esclarecer alguma coisa, né? E aqui eu coloquei alguns casos de sucesso. Eu coloquei esse primeiro caso de sucesso aqui, ó, porque eu fiquei com inveja dele, tá? Esse aqui foi o André, ele trabalhou comigo na Dimension Data. Ele passou no CCNA Security com 1000 de 1000. Ele gabaritou a prova do CCNA Security só estudando pelo nosso material. Só não, né? O material é grande pra caramba, né? Então ele colocou aqui, ó, estudando somente o material disponível na DLTech. Ele não ficou perguntando por ali e nada mais, tá? E ele foi aprovado no CCNA Security com 1000 de 1000. O CCNA Security a gente ficou com uma média acima de 900% de tudo quanto é aluno, CCNA Voice também, 100% de aprovação e alunos sempre acima de 900 e poucos, tá? Aí aqui tem algumas opiniões aqui sobre o curso, excelente, muito bom, poxa, ficou nota 10. São opiniões que a gente tirou lá, que os alunos dão sobre o curso, tá? Que a gente tirou e colocou aqui para mostrar para vocês que a gente não está brincando em serviço, né? Pessoal, o que eu tinha para falar era isso. Espero aí que vocês tenham gostado da palestra, tá? O nosso jeito é esse mesmo, a gente tem um jeito descontraído. Eu acho que aprender é uma coisa legal, não deve ser uma coisa chata, tá? Então eu gosto de ser divertido e eu gosto de brincar mesmo. E os meus vídeos que eu gravo são assim, tá? Vocês vão ver que quem for fazer o nosso curso, eu gosto muito de espaçonave, extraterrestre e tal. Eu uso algumas coisas lá, tipo, no SPF eu configuro área 51. Então, eu faço a minha palhaçada aí, tá? Mas sempre procurando com que você aprenda. Porque eu já peguei muito professor que é muito Caxias, muito certinho, eu não aprendi nada, né? E os professores mais doidões foram aqueles que eu consegui aprender mais. Pessoal, alguém tem alguma pergunta ainda? Alexei, ficou alguma coisa que eu não respondi aí? Ó, linguagem do CCENT do CCNA ainda está em inglês. A Cisco vai traduzir, só que não existe ainda a divulgação do cronograma oficial e eles falaram que eles não vão divulgar cronograma oficial. Ó, pessoal, muito obrigado a todos aí, tá? Para quem for sair e não for perguntar, tenham um excelente dia. Espero que vocês venham aí a ser nossos alunos. Atualmente eu sou o tutor do curso. As videoaulas foram gravadas por mim, tá? Então, quem gostou e comprar e resolver ser nosso aluno, a gente vai se ver mais lá, tá? Vocês vão enjoar de ouvir a minha voz e da gente trocar mensagem aí. Geraldo perguntou se a gente aconselha fazer 2 ou uma prova. Hoje em dia, Geraldo, antigamente eu falava fazer uma só, tá? No 640 e 802. Hoje em dia, com o nosso material novo, eu já digo que depende de cada aluno. Eu acho que dá para fazer em 2 provas tranquilo, tá? Dá para fazer em 2 provas sem problema nenhum. E se você quiser fazer em uma prova só, também. Se você quer ir para a carreira de routing e switching, você pode fazer em uma prova só. Se você não quer ir para a carreira de routing e switching, aí você pode fazer o CCENT e ao invés de gastar o dinheiro lá, porque se você fizer uma prova só, você vai gastar $295. Se você for, por exemplo, para o CCNA Voice, você pode gastar $150 com o CCENT, mais $250 com o CCNA Voice. Se você fizer o CCNA para depois fazer o CCNA Voice, você vai gastar 145 doletas a mais, tá? Então, para quem não vai para a área de routing and switching,
a gente aconselha a fazer só o CCINT e vai direto para a prova que você vai fazer. Mas com o nosso material, eu te digo, o jeito que você escolher, você vai passar. Eu acho hoje em dia até que fazer em 2 provas é melhor, porque você vai ter 2 certificados, né? Você garante o CCINT, você vai ter um certificado oficial da Cisco que vale no mercado, depois você passa na 200, 101 e tira o CCNA. Enquanto você não é CCNA, você é CCINT. Você consegue já colocar no teu currículo e dar lá uma de bonitão, né? Na entrevista e tal, e dizer que você é certificado, porque você é, tá? CCINT é um certificado válido. Sobre você, aqui tem uma pergunta, né? Se eu indico, depois de CCNA, outra certificação CCNA ou partir para o CCNP. É que depende de cada pessoa, né? Depende de cada pessoa. Se você vai para a área de Routing and Switching, é melhor ir para o CCNP. Se você quer ir para a área de voz ou para a área de segurança, segue o CCNA Security, segue o CCNA Voice. Se você quer fazer tudo, faz tudo. Não tem problema, tá? Se você fizer o CCNA, CCNA Voice, CCNA Security, você vai ter uma boa visão e você vai ser um cara muito bem quisto no mercado, tá? Porque gente que manja de routing, switching, segurança e voz, para uma empresa é um cara que tem que tem as portas abertas aí, né? Alguém estava perguntando sobre preço. Se você fizer uma prova só, sai 295 doletas. Se você fizer em 2 provas, sai 300 doletas. Cada prova custa 150 verdinhas, tá? 150 dólares. O curso é, o Geraldo perguntou o formato, o curso é com esse maluco aqui falando, que vos fala, tá? Só que as aulas são gravadas, tá? As aulas são gravadas, não são... A gente de vez em quando disponibiliza aula ao vivo, mas o material online que a gente tem aulas gravadas, mas, cara, é como se você estivesse assistindo uma aula lá e depois você pode fazer as suas perguntas no fórum, tá? A aula ao vivo eu tenho uma experiência com ela, é que a gente começa com bastante gente e depois para você acompanhar é complicado. Às vezes é melhor, esse jeito que a gente fez é mais legal, que você consegue se organizar melhor. Ainda sobre linguagem, as provas, não existe nenhuma prova da Cisco em português agora, tá? Todas as provas estão em inglês. O nosso material é em português, é mais fácil você aprender em português na tua língua nativa. Então a gente ensina você em português, você faz tudo em português. Daqui a um tempo a prova vai ser traduzida, o CCNA vai ser traduzido, tá? E enquanto ela não está traduzida, a gente tem lá um dumpzinho para você treinar inglês. Então quem vai fazer a prova, estuda tudo em português, que é a nossa língua nativa, muito fácil de aprender, muito mais fácil de aprender, e aí antes de fazer a prova, baixa o dump e faz as questões em inglês para treinar inglês, tá? Então, a gente já previu isso. A gente já previu isso, tá? Para quem não assistiu a palestra aqui, eu acho que o Bruno falou, quem que falou aqui? O Bruno. Quem não assistiu a palestra, essa palestra vai ficar gravada, vocês vão poder baixar e tudo mais, tá? Agora que a galera tá indo embora, já só deixa eu falar um negócio, tá? Vocês vão receber um e-mail aí com algumas perguntas, né? Para vocês avaliarem a palestra. A gente quer saber alguma coisa de vocês, se vocês gostaram da palestra e tal. E aí, quem responder esse questionário, vocês vão receber no e-mail de vocês, né? Que vocês cadastraram lá na nossa ferramenta. Quem responder essa palestra vai receber um desconto aí. A gente está com uma promoção. Essa promoção está acabando hoje, né? Então vocês vão ter um desconto até dia 5, só para quem participou da palestra, só para quem se inscreveu lá, tá? Então vocês vão ter um desconto no CCNA, ICND1 e ICND2, né? No CCNT e ICND2, de 25%, mesmo, acaba a promoção hoje, mas vocês vão poder comprar com o mesmo desconto até dia 5. E quem quiser comprar o pacote, vai ter mais 20% em cima do pacote, aquele pacote de 1 ano. O nome é pacote CCNA RS, tá? Pacote CCNA RS. Você vai receber mais 20% de desconto em cima dele, que já está 40%. Só para quem respondeu o questionário, tá?
Tem que pegar o e-mail lá e responder o questionário, e o questionário só vai estar disponível hoje para responder. Fala aí, Geraldo, última dúvida sobre as provas. Qual o score e a quantidade de questão? O questionário vai ficar até amanhã, tá? O Alexei está me falando aqui. Aí é o seguinte, nota para passar, 800 a 850, a nota mínima, tá? Porque o número de questões varia. Então tem questão que vai, tem o ICND1, por exemplo, você pode, se eu não me engano, pode ter de 50 a 55 questões. O ICND2 de 45 a 50 e o CCNAX de 50 a 55. Então a média é de 800 a 850. Depende do número de questões que foi sorteado para você. E você não tem como saber isso. Só depois que você der o submit lá, que você terminar a tua prova, que você vai saber qual era o teu score e se você passou ou não passou. É esquisito, mas é assim. Durante o curso, a gente tem um capítulo especial, tá, que eu não mostrei ali, falando sobre dicas da prova. Como é que você faz a prova, como é que são as questões, qual é o modelo da questão, dicas para você acelerar a tua resolução, tá? Então eu dou várias dicas legais que eu aprendi aí durante essa minha vida de cisqueiro. De cara que fica fazendo prova da Cisco, tá? Tanto no ICND1 quanto no ICND2, e a gente dá também uma dica para quem vai fazer a prova composta, né? Para quem vai fazer em uma prova só. Então a gente dá dica para os 3 modelos de prova aí que tem. Você já recebeu o certificado, Ângelo? Porque a carteirinha vem dentro do certificado. Ah, então, cara, a carteirinha vem dentro. O último certificado que eu recebi em casa, a carteirinha estava dentro, estava junto, no mesmo envelope. Olha, Bruno, eu não sei quando é que vai ter curso presencial, tá? A gente está fazendo só turma fechada em empresa. A gente não está fazendo curso presencial aqui por enquanto. Então, só quem tem turma fechada em empresa, qualquer lugar do Brasil, a gente vai dar aula, tá? Mas tem que ser turma fechada, acima de 6, 7 pessoas, aí cada caso é um caso, né? Quem quiser uma turma fechada, conversar com o pessoal da empresa, a gente faz tanto aula presencial quanto aula via web, a gente tem pacotes especiais aí. Tem que ver com o pessoal da Cisco, com o pessoal da Pearson View lá. O Ângelo está falando sobre a carteirinha dele, né? Não existe data ou previsão de quando a prova do CCNA, CCENT vai ser traduzida. Não existe, tá? Oi, Daniel, a gente pode, claro. O Daniel perguntou se a gente pode se deslocar para Angola para dar aula, pagando bem que mal tem, né? A gente vai sim. Tem o custo de deslocamento e tal, mas normalmente as empresas elas sabem que elas arcam com isso, né? Mas a gente vai sem problema nenhum. Vale, Geraldo, vale a pena, tá? O Geraldo perguntou para quem não tem inglês muito bom se vale a pena ir estudando e esperar sair a versão em português. Vale, claro que vale. Você vai ver que tem bastante material para estudar, tá? Eu acredito assim que até o começo aí do ano que vem, no máximo fevereiro, por aí assim, deve estar traduzida, tá? Isso aqui é um chute, só que um chute com uma experiência aí que eu tenho com as outras provas, tá? Mas é um chute bem, como falar assim, é um chute de quem já está acompanhando esse negócio aí desde 2002, tá? Quando eu fiz o meu CCNA, eu fiz a prova 640-507. A primeira versão foi a 640-407. Então eu fiz a segunda versão de prova. Quando eu fiz a minha prova, caía IPX. Para vocês terem uma ideia, não caía nem lábia, era só questão de marcar e caía IPX, cara. Então eu fiz a minha prova e eu acompanhei todas essas mudanças aí, como professor, né, como instrutor, então eu venho acompanhando isso aí faz um tempo. Olha, Robério, a gente não faz material em inglês porque nós não somos nativos, tá? Então, a experiência que a gente tem com quem não é nativo e faz material em inglês é xingado na internet, é achincalhado na internet. Então, a gente faz o material em português, você aprende em português, e a mesma coisa que eu falei,
dentro do CCNP, a gente tem lá questões em inglês para você treinar. Você aprende tudo em português e depois, na hora de fazer a prova, você tem lá um capítulo especial no CCNP para quem vai fazer a prova. Porque a minha filosofia é, se você não sabe inglês, você não pode ter o conhecimento que o CCNP tem? Eu acho isso injusto, nós estamos no Brasil. Então o negócio é o seguinte, cara. Brazuca também tem o direito de ter o conhecimento que um cara que tem CCNP tem. Então a gente vai fazer o material em português. Se você fala inglês ou você fala português, você também pode aprender esse negócio. Depende, Robério. Eu estudo em português, cara. Eu estudo material. Se o material está em português, eu estudo em português. E depois, na hora de ir fazer a prova, eu treino as questões em inglês. É o mesmo, aquilo que eu falei, né? A gente faz mais ou menos aquilo que a gente acredita, né? As provas não. Alguém perguntou se a prova pode ser feita via internet. O CCNA, o CCNP, as provas da Cisco, a maioria delas não são disponíveis através da internet, tá? A maioria delas são presenciais. Você tem que ir lá num centro autorizado VUI para fazer a prova presencial. Ricardo, várias certificações vêm mudando. A última que mudou foi o CCNA, o ICND1 e o ICND2, tá? Então essas aí foram as últimas que mudaram. Cara, o plano de estudo é seguir o material, tá? O material está organizado para que você nem precisa de um plano de estudo extra. É seguir capítulo a capítulo. Quem compra o curso vai ver que tem um vídeo de introdução. Nesse vídeo de introdução, eu explico como é que você usa o nosso material para você passar, tá? O Ramon perguntou ali do plano de estudo. Então, no vídeo 1 do curso, eu ensino isso. Qual é o plano de estudo, o que você tem que fazer para estudar. Em Angola tem um pessoal que é centro VUI, tá? O Joaquim Pedro perguntou. Em Angola tem centro da VUI, sim. Lucas, o curso de redes completo começou a ser colocado vídeo essa semana. Eu já coloquei 3 vídeos, o vídeo dos 3 primeiros capítulos. Inclusive, quem quiser conhecer o nosso curso, o curso de redes básico é de graça. E esses 3 primeiros capítulos estão com vídeo, sim, tá? Aí você consegue ver aí qual é o punch aí do vídeo, tá? O Geraldo perguntou a carga horária do curso, a gente indica para cada um no mínimo 80 horas, 60 horas, entre 60 e 80 horas de estudo. Eu não me lembro direito, lá no site tem, tá? Tem também aqui, ó, perguntar se no material existe um capítulo sobre orientação de agendamento de prova. Tem. A gente tem, no capítulo especial lá sobre dicas para a prova, a gente ensina como é que você agenda a prova e a gente também dá as dicas para você fazer a prova, tá? Então a gente pensou em tudo quanto é coisa aí possível. E como eu falei, né? Tanto o ICND1 quanto o ICND2 tem um capítulo especial aí para quem está passando na prova, para quem vai fazer a prova. Ricardo, se você já tirou o CCNA 640, 802, você pode fazer, por exemplo, só o ICND2 para você ver as coisas diferentes que tem no CCNA novo, tá? Você não precisa tirar a certificação, não. Sua certificação tem 3 anos de validade. Pessoal, eu vou ter que acabar aqui, tá? Para aqueles que gostaram, eu espero que ter vocês aí como aluno, né? Como parceiros aí, como companheiros de estudo. Muito obrigado pela presença de todos. Desculpem a gente porque deu aquele probleminha no e-mail no começo, tá? A gente vai lançar uma outra palestra dessa, porque eu achei que teve muita gente que acabou não fazendo por causa disso. A gente vai fazer uma outra palestra dessa aqui daqui a um tempo. E muito obrigado, espero tê-los como alunos. Para quem vai estudar sozinho, boa sorte, tá? Estudem para valer, vale a pena, é uma carreira promissora. Tem muita coisa para fazer no Brasil e no mundo ainda na área de networking. E crescer uma empresa aumenta ponto de rede, tem que comprar switch. Apesar de toda a virtualização que existe, você vai ter que ter um ponto de rede, vai ter que ter access point e tudo mais. Pessoal, muito obrigado então. Quem ficou com dúvida ainda, pode mandar e-mail para o
info@dltech.com.br. Eu estou colocando aqui ó, no chat para vocês poderem copiar e colar, tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta de preço e como comprar, não sei o que, vocês podem mandar para lá e perguntar. Não esqueçam que a gente vai mandar a pesquisinha, tá? Respondam a pesquisa para ter o desconto. Vale a pena o curso lá, o pacote completo de 1 ano é muito legal e vocês vão ter 60% de desconto. Já está com 40, mais um desconto de 20, é 60% de desconto. É uma coisa que é só especial para quem ouviu esse maluco aqui falar. Pessoal, muito obrigado. Eu vou desligar agora, tá? E até uma próxima oportunidade.